Vamos começar com a revisão do módulo 2, né, hoje à noite, e amanhã a gente inicia o conteúdo novo, né, o módulo 3, com a teoria geral dos meridianos e dos pontos de acupuntura. Então, a acupuntura, os meridianos, os pontos, o raciocínio do diagnóstico, ela foi idealizada dentro do contexto da filosofia do Tao e das concepções filosóficas e fisiológicas que nortearam a medicina tradicional chinesa. Quando a gente estuda o taoísmo, o yin yang, os 5 elementos, eles fazem parte da base do raciocínio. Então, daqui a um ano, daqui a 2 anos, né, a gente vai continuar falando sobre o yin e yang, sobre os 5 elementos, sobre o zhang fu. Não é, teve um aluno, eu não esqueço, né, que achava que era só uma introdução, né, assim, que era uma contextualização, mas não é, né, assim, o que a gente vê nesses primeiros módulos, eles formam a base. Então, no TEAC, né, na prova de título, tem questão perguntando sobre o yin e yang, tem questão perguntando sobre o gan, sobre a madeira, sobre a terra. Quando a gente chega nos congressos, vocês vão ver falando sobre o qi, sobre o shui, sobre jing, sobre jinie. Então, esses conceitos que a gente vê agora no começo, eles são fundamentais para a gente conseguir fazer o diagnóstico correto dentro da medicina chinesa e fazer a melhor escolha para o tratamento, né, dos pontos, das técnicas. Por isso que é tão importante a gente estudar bem, né, ter bem consolidada essa base. Esse slide, volta e meia, eu converso, né, eu gosto de trazer para vocês que o diagnóstico da medicina chinesa a gente chama de padrão de desarmonia, né? Qual é o padrão de desarmonia daquele paciente? E a gente reúne essas informações para chegar a esse diagnóstico. Os 8 princípios, com os 5 elementos, o Zhang Fu, e as substâncias vitais. Dos 8 princípios, você vai entender se o paciente tem frio ou tem calor, se é um quadro yin ou se é um quadro yang. Se é um quadro de calor, é porque o yang aumentou, então é um quadro de excesso, né, de cheio, ou é porque o yin diminuiu, é um quadro de deficiência. Depois vai entender qual é o elemento que está acometido, né? Se tem um acometimento de órgão interno, ou se é um quadro mais superficial de exterior. Se tem acometimento de algum órgão ou alguma víscera, que órgão é esse, né? Qual é a víscera que está acometida? Qual é o elemento que está em desarmonia? E saber também se tem desarmonia de alguma substância vital. Tem uma deficiência do Qi, por exemplo, ou uma estagnação do Qi, uma deficiência do Shui, e por aí vai, que a gente vai, nos próximos módulos, desenvolvendo esse raciocínio. Essa ideia, esse conceito, né? O tradutor traditore, o tradutor traidor. A gente evita traduzir, tem termos que ninguém nem tenta, né? Como o Qi, Yin, Yang, são termos que nos congressos, por exemplo, na prova, não vão ter tradução, né? Alguns, como o Gan, o Xin, né, o Zhang Fu, a gente até traduz, né, tem a tradução ali do fígado, do coração, mas é mais interessante usar os nomes em chinês para a gente não perder o conceito, né, para a gente não perder tudo o que significa aquele termo. Hoje, na prática, inclusive, a gente estava falando sobre isso. O fígado que a gente conhece, ele tem características diferentes do GAN.
né, que seria, né, como tradução, o fígado da medicina chinesa. Então, o GAN está relacionado com a raiva, com a irritabilidade, ele faz parte do elemento madeira. Então, quando a gente traduz, na minha opinião, a gente perde um pouco, né? Aliás, bastante, a gente perde o conceito. Então, ninguém nem se atreve a traduzir yin yang, né? Por exemplo. A gente vai, com o tempo, aprendendo esses conceitos, absorvendo a ideia por trás desses conceitos. Essa frase do Osho, né, eu acho semelhante a essa ideia de tentar traduzir um termo como yin yang. Quando você vai até uma cachoeira e senta-se perto dela, você a escuta, mas você interpreta o que a cachoeira diz. O que você faz perto de uma cachoeira? Você ouve, fica em silêncio, absorto. Você deixa que a cachoeira entre cada vez mais fundo dentro de você. E é o que eu vejo com esses conceitos, né? Hoje, vocês precisam pensar, raciocinar, o yang é o calor, é a atividade, é movimento. Daqui a pouco, yang vai ser um conceito, né, que você já absorveu. E isso é bem interessante nesse aprendizado da medicina chinesa. Então, entrando aqui na revisão em si, o taoísmo, né, o yin yang é um dos conceitos básicos, data de cerca de 700 anos antes de Cristo, 700 antes de Cristo. Ele foi criado a partir da observação dos camponeses na China pelo ciclo do dia e da noite nas montanhas. Então, a gente olhando para essa imagem, né, o lado claro da montanha, ensolarado, aquecido, né, é o lado yang. E o outro lado da montanha, que pela foto, né, que a gente está vendo, que é onde tem a sombra, onde tem escuridão, onde tem frio, é o lado yin. O lado yin da montanha. Então, o yang ele está relacionado com a luminosidade, com o sol, com o brilho, trazendo para a medicina chinesa, para a atividade, para a agitação, para a rapidez. Então, o paciente que se movimenta rápido, né, que tem uma agitação, inclusive uma agitação mental ou psicomotora, a gente pensa num paciente com quadro yang, né? Então, o que é imaterial é relacionado com o yang, o fogo, o que é quente, o que é seco. Então, uma pele quente, ressecada, né, com vermelhidão, vai ser um quadro yang. O que está acima, o que acende, o que está no exterior, o que é a função. O Qi e o Shen aqui no caso é a mente, né, que eles são substâncias vitais yang, e os quadros agudos, a gente vai pensar em quadros yang. O oposto, o yin, está relacionado com a escuridão, com a lua, com a sombra, com a quietude, com a lentidão. Então, pensando num quadro, né, um paciente que quer ficar deitado, que os movimentos são lentos, a própria evolução da doença é lenta, o paciente fala pouco, né? É mais quieto, mais parado. Então, a gente vai pensar num quadro yin, né? O que é material é yin, o que é matéria é yin, imaterial é yang, matéria, yin. A água é yin, o frio, úmido. Então, o paciente que é friorento, que se queixa que tem as mãos e os pés frios, né, que entra no consultório, pede para desligar o ar-condicionado, né, um paciente que tem frio é um paciente yin. O que está abaixo, o que descende é yin. O interior
é yin. O que é estrutura, shui e jinye são substâncias vitais, né? O sangue e os líquidos corpóreos, e eles são materiais, são substâncias vitais yin. O que é crônico também é considerado yin. Yes. O yin e o yang, eles são opostos e complementares. Eles dão a ideia de movimento. O equilíbrio, ele não é um equilíbrio estático, né? Eles se transformam um no outro. Dentro de um existe a semente do outro, um contém a semente do outro. Então, no auge do yin, que seria a meia-noite, você começa o yang. Então, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h, você já tem o oposto, o dia surgindo. Tem alguém com o microfone aberto. Pronto. Então, dentro de um, você tem a semente do outro, e eles se transformam um no outro. Na imagem que a gente viu na montanha, depois de um tempo, o lado ensolarado que a gente estava vendo, ele vai se tornar o lado yin, o lado da sombra, o lado escuro, e o outro lado, que era yin, vai se tornar yang, né? Então, eles estão sempre em movimento, eles estão sempre em transformação. De uma forma geral, o que é yin está relacionado ao interior, ao vazio, à deficiência e ao frio. E o que é yang está relacionado com o exterior, o que é cheio e o que tem calor. Trouxe um caso clínico, eu sempre gosto de trazer, né, como estava falando no começo, caso clínico, questão do TEAC, para a gente ir conversando. Então, um paciente com um quadro de palpitação, sede, agitação mental, sensação de calor, insônia e gosto amargo na boca. A língua dele é vermelha, sendo mais vermelha na ponta. O pulso é cheio e rápido. Pelo que vocês já viram, vocês considerariam esse quadro um quadro de frio ou de calor? Deixa eu abrir aqui o chat. Quadro de calor. Muito bem. E um quadro seria, então, um quadro yin ou yang? Um quadro yang, né? Eu não coloquei aqui porque é mais difícil vocês verem. Mas vai ser vocês acham que é um quadro de excesso ou de deficiência? O yang está aumentado ou o yin está diminuído? Difícil dizer, mas o yang está aumentado principalmente por esse pulso. É um aumento do yang, mas pelo pulso, porque é um pulso cheio, é um pulso de excesso. Na deficiência do yin, você vai ter um pulso vazio, mas isso vocês vão ver mais na frente. E tem outras características também que eu não coloquei aqui, porque vocês ainda não viram. Mas num quadro de aumento do yang, essa língua está vermelha e tem uma saburra espessa, uma saburra amarela. Na deficiência do yin, a língua é vermelha e sem saburra. Então, tem algumas características que vão ajudar a gente a diferenciar, né, se é um aumento do yang ou uma deficiência do yin. Mas eu estou aqui só antecipando, tá certo? Que vocês já viram, né,
vocês conseguem raciocinar isso. Se é um quadro de frio ou de calor, é um quadro de calor, um quadro yin ou yang, um quadro yang, e qual Zhang-Fu está acometido? O que é que vocês acham? Qual órgão ou qual víscera? Alguém colocou aqui o Shin, o coração. É isso mesmo. O estômago não está muito característica de estômago, né? Os quadros do estômago é mesmo epigastralgia, refluxo, sensação de queimação, né? Aqui tem mesmo o Shin, né? Na tradução, o coração, por conta dessa palpitação, a agitação mental. Uma das funções do coração, né, que vocês viram na aula passada, uma das funções do coração é abrigar a mente. Quando tem calor no Shin, calor no coração, a mente fica agitada, o paciente tem insônia, né? Esse gosto amargo na boca pela manhã é típico de calor no coração. E a língua mais vermelha na ponta também é típico de acometimento do coração. Também vocês vão ver mais na frente, né? Mas aqui tem o acometimento do Shin. Então, um quadro de calor, yang, afetando o Shin, coração. Muito bem. Vamos rever agora as substâncias vitais, né? Elas desempenham as atividades fisiológicas do organismo, né? A produção e interação entre elas é fundamental para a saúde. Então, a gente compreender quem produz cada uma dessas substâncias, quem armazena, né? Qual a função dessas substâncias, é fundamental para a gente entender o que é fisiológico e, consequentemente, para a gente entender quando tem uma desarmonia, né, em alguma substância vital. Então, a gente tem o Jing, que a gente traduz como essência, né, o Jing, o Qi, que a gente nem se atreve a traduzir, né? Vocês vão ouvir Qi, vão ver na prova Qi, nos congressos. O Xue, que traduz como sangue, Jinie, que são os líquidos orgânicos, e o Shen aqui, no caso, a mente, né? Shen pode ser o rim, do elemento água, ou então é a mesma palavra, né? A mesma escrita e pronúncia, o Shen é mente. Tá aí, dependendo do contexto. Então, a essência Jing, ela reside no portão da vitalidade, no Migmen. O portão da vitalidade, ele fica entre os rins. O Jing, ele está relacionado com o elemento água, principalmente. Ele circula na forma de Yuan Ti. Então, o Jing, a essência, ela fica armazenada ali no portão da vitalidade, e quando ele sai do Ming-Men para realizar funções pelo corpo, ele sai na forma de Ti, que é chamado de Yuan Ti, que é o Ti original. Amanhã, quando a gente estiver falando de ponto-fonte, né, cada meridiano tem um ponto-fonte, a gente vai falar do Yuan Ti, do Ti original. Existe o Jing, a essência pré-celestial, que é herdada dos pais na concepção, é a única essência presente no feto e nutre o embrião, determina a constituição do indivíduo, e tem Jing pós-celestial, né, que é extraída dos alimentos e do ar, da respiração. Ela pode ser reabastecida com bons hábitos alimentares, exercício respiratório, um estilo de vida saudável. Então, você consegue reabastecer esse Jing pós-celestial. Funções do Jing.
ele é responsável, o rim, né, o Shen, rim, e o elemento água, eles têm essa função, né, do processo de amadurecimento, crescimento, reprodução, desenvolvimento, envelhecimento, por conta dessa função de Jing, da essência, né? Então, crescimento, reprodução, desenvolvimento. O Jing é a base de todo o Yin e todo o Yang do corpo. Por isso também que uma das funções do Shen, do Yin, do elemento água, é fornecer todo o Yin e todo o Yang do corpo. A gente diz até que quando tem uma patologia, uma doença crônica, acaba afetando o rim, porque na tentativa, né, de fornecer o yin ou o yang, de equilibrar aquele outro elemento, o rim acaba entrando em desarmonia também. Então, o Jing é a base de todo o yin, todo o yang do corpo e produz a medula. A medula, na medicina chinesa, é a medula óssea, a medula espinhal e o cérebro. O Qi, ele é base para todos os fenômenos do universo. Ele compõe animais, vegetais e minerais. Ele condensa até originar a matéria e desintegra até retornar ao vazio. Ele é considerado material e imaterial ao mesmo tempo. Alguns traduzem, né, como matéria e energia. É indestrutível e nos seres vivos ele vai impulsionar as funções orgânicas, ele vai movimentar o Shui, ele catalisa reações, ele movimenta o corpo e é fundamental para a saúde, né? Uma boa produção e uma boa circulação do Qi. Então, se o Qi estiver deficiente, se o Qi estiver estagnado, você vai ter sintomas, né? Você vai ter um padrão de desarmonia. Ele se manifesta de diversas formas. Então, a gente pode falar o Qi de um órgão ou de uma víscera, né? Então, o Qi do coração, o Qi do baço, né? O Qi do fígado, por exemplo. A gente fala que o Qi do fígado, ele flui em todas as direções. E uma das funções do fígado é manter o fluxo suave do Qi em todas as direções. A gente vai falar também do Qi quando a gente estiver falando de algum padrão de desarmonia. Então, pode ter uma deficiência do Qi do Pi, que é o baço pâncreas, ou uma estagnação do Qi do Gan, por exemplo. Então, nos diagnósticos de padrão de desarmonia. E nos diferentes tipos, né, diferentes formas de manifestação do Qi. Então, o Wei Qi é o Qi defensivo, né, que circula na pele, na superfície, para defender o organismo. O Gu Qi é o Qi dos alimentos, né, o Qi que o baço extrai dos alimentos. O Zong Qi é o Qi torácico. Relembrando, né, vocês viram esse quadrinho, né, na aula passada, a formação, a origem do Qi. Então, a gente começa aqui, né, pelo baço, que vai extrair o Gu Qi, que é o Qi dos alimentos, e envia para o pulmão. No pulmão, o Gu Qi, que é o Qi dos alimentos, vai ser misturado com o ar, para dar origem ao Qi torácico. O Qi torácico, ele é responsável pelo bom funcionamento do coração, do pulmão, do tórax. E esse Qi torácico é transformado em Qi verdadeiro, catalisado. Esse Qi original é aquele Yuan Qi, que eu mencionei quando estava falando do Jing, da essência.
Então, ele sai ali do Ming-Men, na forma de Qi original, e catalisa alguns processos de formação das substâncias vitais. E o Qi verdadeiro, ele vai circular ou no interior, nos órgãos e nas vísceras, que é o Qi nutritivo, ou na superfície, defendendo o organismo dos agentes patogênicos, do Qi e Qi. Então, o Wei Qi, que é o Qi defensivo. Alguns conceitos eu sei que ficam, né, assim, muito distantes para a gente a princípio. Com o tempo, com a repetição, a gente absorve, né? Vocês vão também aprendendo esses processos. Eu evito ao máximo fazer comparações, né, com o raciocínio que a gente já tem, da medicina ocidental que a gente conhece, mas tem alguns paralelismos, né, que eu acho que facilita. Então, quando a gente pensa aqui, né, no pulmão e no ar misturado com o Qi dos alimentos, eu me lembro da formação do ATP. Então, você pensar aqui na glicose com o oxigênio, que vai dar energia para o corpo. Né? Se você for ler, né, quando se fala em ATP, se fala em energia, né, o Qi. O próprio Qi também tem um dos conceitos da física quântica, né? Quando fala sobre a luz, que ora se comporta como matéria, ora se comporta como energia. Não sei se vocês já viram, tem o tal da física, né? Do Capra. Ele vê justamente esses paralelismos, né? Entre a filosofia, o misticismo oriental e a física quântica, né? Então, essa questão do Qi, do Yin Yang, da energia, a gente pode buscar aí nesse paralelismo. Alguma pergunta até agora? Alguém quer fazer algum comentário? Podemos ver essa questão? Tá tudo bem? Vou prosseguir. Qualquer coisa, como eu falei no começo, vocês podem me interromper, abrir o microfone, falar aqui no chat, tá certo? Fiquem à vontade. Tudo ok, claro, né? Que bom. Então, vamos ver essa questão, né? Uma questão do TEAC de 2018. Escolha qual entre as funções abaixo é de responsabilidade do sistema FEI, pulmão. Então, como eu mencionei, vocês vão ver nos congressos, na prova de título, vai estar lá falando sobre Qi, sobre Shui, sobre Fei, sobre Xin, né? Sobre Jinye, são conceitos importantes para o nosso raciocínio. Então, funções do Fei. Encarregar-se das atividades mentais, emoções, pensamento, memória, sono e fala. B. Ativar o Wei Qi defensivo e disseminar Jinye, líquidos, na pele e no pelo do corpo, aumentando a defesa aos fatores patogênicos externos. C. Conservar o Shui, sangue, circulando dentro dos vasos, porque consolida e governa o Qi. D. Modular informações para os ossos e medula e manifestar-se nos cabelos. Alguém tem uma ideia do que seja função do FEI? Vamos lá, então. Vou conversar com vocês item por item. Alguém respondeu aqui, a Clara colocou letra B. Muito bem, é isso mesmo. Então, quem está relacionado com a atividade mental é o Xin, coração.
né? Então, o coração abriga a mente, emoções, pensamentos, memória, sono, fala. A gente diz que o coração ele se abre na língua. A gente diz a mente fala, a língua fala do que o coração está cheio, né? Então, o Shin está relacionado com o conteúdo da fala. Popular para ser, né? Então, quem conserva o sangue dentro dos vasos é o baço, certo? Função do baço, do pi, manter o Xue dentro do Xue Mai. Inclusive, quando o baço está deficiente, o paciente tem sangramento, né? Petequia, pode ter sangramento gengival, nariz, as mulheres, menorragia, metrorragia, então o baço mantém o sangue dentro dos vasos. E quem modula a função para os ossos e para a medula e manifesta-se nos cabelos é o rim, o Shen, certo? Então, a resposta é a letra B. Função do Fei, ativar o Wei-Qi, que é o Qi defensivo, e disseminar a Jinier, os líquidos orgânicos, na pele e pelos do corpo. Naquele quadrinho de correspondência, né, inclusive, o pulmão está relacionado com a pele e com os pelos. O Shui, ele é uma substância vermelha, viscosa, que circula nos Shuemai. Shuemai são os vasos sanguíneos, sendo produzido principalmente a partir de substratos retirados dos alimentos. Então, é importante ter uma boa alimentação para você ter uma boa produção de Shui. A origem do Shui. Então, começa lá no baço também. Daqui é importante, né? O baço, ele vai ser raiz do Qi e do Shui, porque é a partir dele, né, que o Guqi, o Qi dos alimentos, é enviado para o pulmão para ter a formação de Qi Shui. Um paciente, por exemplo, com deficiência do Qi, ou então com deficiência do Shui, né? Um paciente com deficiência do Shui vai ter palidez, vai ter indisposição, você vai tonificar o baço, né? Um paciente com deficiência do Qi, a gente vai tonificar o baço. Então, aqui na formação do Shui, o baço remove o Qi dos alimentos, envia para o pulmão, que vai direcionar esse guti para o coração. No coração, o guti vai ser transformado em sangue, em Shui. Quem catalisa a essência, o Jing do rim, né, na forma de Qi original, Yuan Qi. Na fisiologia, o coração Xin é quem impulsiona o Shui. O baço é responsável por manter o sangue dentro dos vasos. E o Gan, ele armazena e restaura o sangue. E durante a atividade, esse sangue vai estar circulando pelo corpo, né, de acordo com a necessidade. No repouso, ele vai ser restaurado, esse Shui vai ser restaurado no Gan, no fígado. Então, hoje, inclusive, falei também na aula prática. É comum ter, nos quadros de alteração do ciclo menstrual, ter acometimento do GAN, certo? Porque é o sangue o Shui do GAN que nutre, que vai abastecer, está relacionado com o sangue da menstruação. Funções do Shui: nutrição, né? Então ele nutre e hidrata tecidos, órgãos e vísceras, e eles dão suporte da atividade mental, né? O coração abriga a mente no Shui, né? Através do Shui. O Shui é produzido no Shin,
no coração, o Shin abriga a mente, e o Xue, ele ancora, né, ele dá suporte para o Shen mente. Quando tem deficiência do Xue, o paciente apresenta insônia, dificuldade principalmente de iniciar o sono, depois que ele, se for uma deficiência do Xue, né, depois que ele dorme, geralmente depois que ele concilia o sono, né, dorme bem, mas ele demora, né, tem uma insônia inicial, e geralmente tem uma ansiedade vaga, né, uma pequena agitação mental, por conta dessa função do Xue, do sangue, de abrigar a mente. Então, aí, deficiência do Xue pode levar a ansiedade vaga, insônia, irritabilidade. O Jinie são os líquidos orgânicos, as lágrimas, o suor, saliva, urina, muco, sucos entéricos, todos são Jinie. Eles são formados a partir da ingestão dos líquidos e dos alimentos, através, né, da função da terra, do baço pâncreas e do estômago, de transformar e de transportar o guti, né, a partir dos líquidos e dos alimentos, para formar os Jinie. Eles são originados através de um processo de purificação, em que cada estágio separa os fluidos em partes puras e impuras. As partes puras são transportadas em ascendência, então, naquela questão, né, quando fala que o Fei, ele dispersa o Jinie. Então, essas partes puras, né, vão ascendendo até chegar no Fei, e ele dispersa os líquidos pelo corpo. E as partes impuras são transportadas em descendência, e elas vão descendendo para ser eliminadas, né? Então, a parte impura vai ser eliminada na urina. Esse é o quadro, né, da formação dos líquidos. Então, a partir do baço e do estômago, eles recebem os alimentos e os líquidos e vão separar em parte pura e impura. O que é puro ascende para o pulmão, para ser dispersado para a pele e para os músculos. Uma parte é enviada em descendência para o rim, para ser eliminado, né, pela bexiga, e o rim envia um vapor para hidratar o pulmão. Essa relação é importante, tem um quadro que o rim está deficiente e ele não segura esse né, esses líquidos em descendência. E aí fica um excesso aqui no pulmão, da tosse, da dispneia, da asma. É um quadro comum de asma no adulto. Então, o pulmão envia para o rim, voltando aqui para o baço, né? Envia a parte pura para o pulmão, parte impura vai para o intestino delgado. O intestino delgado é separado novamente em puro e impuro. Que é puro vai para a bexiga, impuro vai para o intestino grosso, né? Tem alguma absorção e vai ser eliminado nas fezes. A parte pura que foi para a bexiga vai ser separado novamente em puro e impuro. O que é puro vai voltar, né? Vai ser enviado para a pele e para os músculos, e o impuro vai ser eliminado na urina.
Gin, eles são os líquidos mais claros, puros, leves, aquosos, circulam com o Wei-Qi no exterior, então o suor, a lágrima, estão sobre o controle do Fei, do pulmão, e aquece, e do aquecedor superior. Acho que na aula passada também vocês viram, né? Os 3 GIAL, os 3 aquecedores, tá? A gente tem o aquecedor superior, o aquecedor que está relacionado com o pulmão, né? com o coração, o aquecedor médio, GIAL médio, estômago, baço, pâncreas, e o aquecedor inferior, rim, a bexiga, né? Que a névoa, como o pulmão recebe os líquidos e espalha, ele dispersa para a pele, para os músculos, né? Ele é comparado com essa névoa. A piscina de lama, ou então o caldeirão efervescente, é o estômago e o baço pâncreas, né? Processando os alimentos. E o fosso de drenagem, o rim, a bexiga, eliminando esse GNE. Então, o GIN, né, que são esses mais leves e aquosos, sob o controle do FEI e do aquecedor superior, o GIAL superior, eles umedecem a pele e os músculos, né, são a lágrima, a saliva, o suor, e são mais turvos, pesados e densos que o GIN. Eles circulam com o Yong-Ti. Yong-Ti é o Ti nutritivo, né? Eles vão circular com o Yong-Ti no interior, naquele processo, né, da origem do Ti, o Ti verdadeiro, lá na última etapa. O Ti verdadeiro, ele vai circular ou no interior, na forma do Ti nutritivo, que é o Yong-Ti, ou no exterior, na pele dos músculos, que é o Wei-Qi, o Qi defensivo. Então, circulam com o Yong-Qi no interior, o Ye, estão sob o controle do baço, do rim, né, do aquecedor médio e inferior, umedecem as articulações e o cérebro, lubrificam os olhos, ouvidos e nariz. Funções do GNIE: eles são substrato para a parte aquosa do sangue. A gente diz que o sangue e os líquidos, eles são intercambiáveis, né? Então, eles conseguem se transformar um no outro. Como um princípio de tratamento, quando o paciente tem sangramento, a gente não provoca sudorese, a gente pode piorar o quadro. E quando o paciente tem sudorese intensa, né, uma sudorese importante, a gente não sangra, né, não utiliza a sangria, porque a gente pode também agravar o quadro. De função também manter a temperatura ideal do corpo. Shen, aqui no caso a mente, né, considerada também uma substância vital yang, né, imaterial. Relembrando, o Shin abriga a mente, no Shui, sangue. O Shen aqui, mente, pré-natal, é derivado dos pais. E tem o Shen pós-natal, né, que é a interação do Jing e do Qi, que são aqueles que são reabastecidos, que dependem da alimentação, da respiração, do estilo de vida saudável. Então, o Jing e o Qi são o fundamento material da mente. Então, o Jing precisa estar saudável, o Qi, né, sem alteração, para ter uma mente saudável, né, um Shen saudável. Existe um conceito que são os 3 tesouros, Sanbao,
que é o Jing, a essência ali que fica no portão da vitalidade, que fornece todo o Yin, todo o Yang do organismo. O Qi, né, que é responsável pelo movimento, pelas reações, né, a origem do Shui, está relacionado ao impulsionamento do Shui. E o Shen, a mente, né, são os 3 tesouros. O Shen, a mente, é o mais Yang, né, mais imaterial dos 3 tesouros. E lembrando aqui, né, assim, se já não ficou evidente, né, que o Shen, a mente, ela é parte do organismo. Então, não tem uma separação da mente e do corpo, né, como a gente acredita que aqui já também tem mudado esse conceito, né? Mas ainda é muito forte essa separação entre o corpo e a mente. Recapitulando, as substâncias vitais, né? As que são Yang, é o Wei-Qi, que é o Qi defensivo, que circula na pele, nos músculos, na superfície. O Jin, que são os líquidos mais claros, mais aquosos, né? O suor, a lágrima. O Shen, que é a mente, e a parte Yang do Jing, né? O Yang do Shen. E as substâncias vitais Yin vão ser o Yong-Qi, que é o Qi nutritivo, que circula no interior, nos órgãos e nas vísceras. O Ye, que são as substâncias vitais mais densas, os Jinieus são os líquidos mais densos. O Shui, que é o sangue, né, traduzido como sangue, que ele é Yin. E a parte Yin do Jing, da essência. Aqui é uma questão do TEAC que eles falam, né, sobre Yin, Yang, sobre substâncias vitais. Aqui vocês também vão ver mais à frente só as características dos padrões de desarmonia. Então, vai ter uma aula que vocês vão ver quais são as características de uma deficiência do Qi, quais são as características de uma estagnação do Qi, as características da deficiência do Qi do baço, né? Então, vocês vão ver esses quadros mais na frente. Vamos ver se vocês conseguem fazer aqui um raciocínio com o que vocês já viram, certo? Então, um paciente, né, com astenia, voz fraca, dispneia, corpo com extremidades frias, temor ao frio, pulso fraco e lento e língua pálida. Ele caracteriza uma estagnação do Qi, uma deficiência do Yang, uma estagnação de sangue, uma deficiência do Qi ou uma deficiência do Yin. O que é que vocês responderiam? O que é que vocês acham? Deficiência do Yang, alguém colocou aqui. Por que uma deficiência do Yang? Yara, né? Colocou aqui a deficiência do Qi. Por que vocês saberiam dizer? Só assim, nessa questão, a dificuldade é exatamente diferenciar se é uma deficiência do Yang, né, ou do Qi, pulso fraco, né? Os quadros de deficiência, eles podem gerar esse pulso mais fraco. Então, tanto a deficiência do Yang como a do Qi, né, podem levar a um pulso vazio, fraco. O pulso lento é que é mais característica do frio. Essas extremidades frias, temor ao frio, é característico de quem tem frio, né? Então, aqui tem realmente uma deficiência do Yang.
Então, o paciente faz um quadro de frio. A deficiência do Qi pode dar uma língua pálida, né? Mas às vezes a língua é até normal, né? Na deficiência do Yang tem essa palidez, voz fraca, dispneia, astenia, tanto a deficiência do Qi como a deficiência do Yang, o paciente pode apresentar. Então, o raciocínio aí foi muito bem feito, né? Assim, podia ser uma deficiência do Qi ou do Yang, deficiência do Yang por causa dos sintomas de frio, certo? Essas extremidades frias, temor ao frio e o pulso lento. Vendo assim os outros itens, na estagnação de Qi, o paciente tem um pulso em corda, que chama. Isso, a deficiência do Qi, o paciente não vai fazer esse quadro de frio. A gente considera, né, um quadro de deficiência do Qi, um quadro de vazio, um quadro de deficiência, mas quando tem a sensação de frio, extremidades frias, os sintomas pioram com o frio e melhoram com o calor, aí já mostra que já tem uma deficiência do Yang, certo? Deu para entender? Esse pulso lento é característica do frio. É porque, às vezes, também é um raciocínio tão simples que a gente, às vezes, não acha que não pode ser isso, não. Mas é só isso mesmo. Como tem frio, é porque mostra que tem uma deficiência do Yang, né? Essa sensação de frio é a história do paciente que chega, pede para desligar o ar-condicionado, é a pessoa que dorme de meia porque o pé só é o tempo inteiro frio. Você pega na mão do paciente, a mão do paciente está fria, né? Ele fala que tem sensação de frio nas costas, nos joelhos. Ele diz que os sintomas pioram, agravam no frio. Eles preferem lugares quentes, querem estar aquecidos, né? Eles melhoram com o calor. Então, essas características, né, são de deficiência do Yang, certo? São quadros de frio. Respondi, Ana? Mas isso aqui vocês vão ver mais na frente, por nada. É como também você enxerga ali que é um quadro Yang, né? Um quadro de calor. Mas, sim, é uma deficiência do Yin, né? Um falso calor, ou é um calor verdadeiro, né? Um aumento do Yang. Mesma forma, né, que eu fiz esse raciocínio, existem sintomas que são típicos do falso calor, da deficiência do Yin, e tem sintomas que são típicos do aumento do Yang, né? E aí, com o tempo, a gente vai ficando mais fácil de diferenciar. Certo? Tanto na estagnação do sangue, vai ter uma língua púrpura, não vai ter palidez. Na deficiência do Yin, essa língua ia estar vermelha, né? Deficiência do Yin é um quadro de calor, então a língua ia estar vermelha. Aqui, mais uma vez, né? Eu estou antecipando, né? Vocês ainda vão ver mais a fundo essas alterações das substâncias vitais. Então, aí, uma deficiência do Yang. Peraí, tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ajeitar aqui. Então, terminamos de rever as substâncias vitais. Vamos ver agora rever um pouco do Zhang Fu, né, que são os órgãos e as vísceras, né? Vocês viram as características, o sistema de correspondência, a gente vai rever um pouco.
Então, os Zhang Fu são os sistemas internos. Essas relações entre eles, entre os elementos, mostram essa visão holística do organismo, né, que tem na medicina chinesa. A gente, no nosso raciocínio, né, o GAN, que a gente traduz como o fígado, por exemplo, ele pode, num quadro de excesso, invadir a terra, né, e vai fazer um quadro alternando constipação com diarreia. Então, é uma maneira, né, de ver o organismo de uma forma muito integrada, né? O coração tem relação com o intestino delgado, né, que são os acoplados, o pulmão tem relação com o intestino grosso, o fígado, né, que nesse outro exemplo, o GAN, ele pode contradominar o metal. Deixa eu ver se tem... Pronto, está aqui os 5 elementos. Então, o GAN, o fígado, está aqui na madeira. No quadro de excesso, ele pode contradominar o metal. A pele está relacionada aqui com o fei, com o pulmão. Nesse caso, a madeira, o excesso no GAN, pode levar ao acometimento da pele. A teoria dos 5 elementos, né, ela surgiu em 200 a.C., mostra essa relação de geração, né, relação mãe e filho, entre os elementos. Em cada elemento desse, às vezes também é chamado de movimento, né, em cada movimento ou elemento desse, você tem um órgão, uma víscera, eles estão relacionados com uma emoção, com um clima, com uma substância vital. Então, a gente tem um sistema de correspondência dentro desses elementos, e é base para a gente entender qual é o órgão, qual é a víscera que tá em desarmonia. Relembrando, Fu são as vísceras, são os sistemas Yang. Então, Dan, Xiaoshang, Sanjiao, né, vesícula biliar, intestino delgado, triplo aquecedor, o estômago, intestino grosso e a bexiga. Essas siglas, entre parênteses, são as siglas do ponto de acupuntura. Né? Quando vocês forem ver no Atlas, né, de acupuntura, eles vão usar essas siglas. Então, e a numeração do ponto. Então, o ID1, né, é o primeiro ponto do meridiano do ID, o TA1 é o primeiro ponto do meridiano do TA, o estômago 1, e aí eles têm as localizações anatômicas. A gente vai ver um pouco disso amanhã. As vísceras, elas digerem os alimentos e os líquidos, produzem as substâncias vitais, excretam resíduos, substâncias impuras, estão relacionados com a atividade, com o movimento, ficam cheios, esvaziam e realizam a função do elemento. Né? Então, as vísceras, elas trabalham, elas estão em movimento, elas produzem. São yang, são a atividade. Os zhang são os órgãos, são sistemas yin. Então, gan, xin, ximbao, fei. Essas aqui também são as siglas, né? A gente usa o F para o fígado, né? Então, F1 é o ponto fígado 1, é o primeiro ponto do meridiano do fígado. BP1 é o primeiro ponto do meridiano do BP, do baço pâncreas. Os Zhang, eles armazenam as substâncias vitais. O Qi, o Xue, o Jing, o Jinie, enquanto as vísceras elas estão trabalhando, produzindo, movimentando, né, são Yang, os órgãos são Yin, eles estocam, né, eles são a estrutura, eles ficam repletos e são reabastecidos. Os Zhang Fu, eles funcionam de forma complementar e harmônica, né,
interação entre eles, na geração, na dominância, na contradominância, e se relacionam de diversas formas, né? Pelos acoplados. Então, na água, quem são os acoplados? É o rim e a bexiga. O rim e a bexiga. Quem são os acoplados da terra? Estômago e baço pâncreas. Os níveis energéticos, a grande circulação, a gente vai ver amanhã, né, na relação entre os meridianos. A sequência de geração, os princípios de dominância e de contradominância. Então, são as maneiras deles se relacionarem. Relembrando, sistemas em Xin, né, que é o coração, acoplado ao intestino delgado, Xiaoshang. Gan, que é o fígado, e Dan, a vesícula biliar. Fei, que é o pulmão, é em Dashang, é o intestino grosso, é a víscera. Pi, que é o baço, é em Wei, que é o estômago, é Yang. Shen, rim. Panguang, bexiga. E no elemento fogo, tem dois pares, né, de acoplados. O chimbal, que é o pericárdio, e o sanjiao, que é o triplo-aquecedor, eles também fazem parte do elemento fogo. E aqui, para finalizar, vou rever com vocês algumas correspondências. Mais uma vez, né, é tudo novo, né, para vocês. São muitas informações e a gente repete sempre, a gente usa sempre, né, essas correspondências. Então, com o tempo, vocês vão memorizando. Então, vamos lá. Madeira, o órgão do sentido, né, controla os olhos e a visão. É comum quando tem alteração do GAN, da vesícula biliar, o paciente pode ter visão turva, dor, né, uma cefaleia, dor no olho, o olho vermelho, certo? As emoções relacionadas à raiva, irritabilidade, mágoa, fúria. O clima é influenciado pelo vento. Depois vocês vão ver, né, com calma, o que é que quer dizer esse vento, né, quais são as alterações que causam. O órgão é o GAN, né, que é o fígado, né, que a gente traduz como fígado. Uma das principais funções do GAN, manter o fluxo suave do Qi em todas as direções. Ele auxilia, inclusive, os outros órgãos os outros órgãos e vísceras a terem esse fluxo, né, do Qi. Dan, que é a víscera, vai ser o acoplado, a vesícula biliar. Estoque e secreta bile. E no aspecto mental, ela faz, né, que a pessoa execute os planos. Na deficiência do Dan, a pessoa é tímida, tem dificuldade de decidir, de fazer, né, de executar. Substância vital armazena o Shui, e aí, repetindo, né, muitas vezes o sangue do ciclo menstrual está relacionado com o Shui, o sangue do Gan. Tecido e manifestação, ele controla os tendões e as unhas. A gente fala que as unhas são prolongamentos, né? As unhas são prolongamentos dos tendões. Então, vimos a madeira, agora o fogo. No fogo, o órgão do sentido, ele controla a língua e a fala. Então, o fogo está relacionado com a língua nesse aspecto, no que se fala, no conteúdo. Então, o paciente que tem logorreia, né, que fala muito, que fala rápido, ou uma afasia, está relacionado com o fogo, né, muitas vezes com o fim. As emoções está relacionada à euforia, no estado patológico, né? Ela está relacionada com a alegria. A gente diz que a alegria deriva do pericárdio. Mas no estado patológico, quando tem calor,
principalmente, vai gerar esse quadro de euforia, de agitação mental, de mania, de insônia. O clima, ela é influenciada pelo calor, então, ela é sensível ao calor, facilmente o calor afeta o Shin. O órgão é o Shin, coração, que abriga a mente, e o Shimbal, que é o pericárdio, que uma das principais funções é proteger o Shin, né? Tem umas funções bem semelhantes ao coração, ao Shin. De víscera, né? Lembrando aqui que no fogo tem 2 órgãos e 2 vísceras. O Xiaoshang, que é o intestino delgado, está naquele processo, né, de transformação dos alimentos, separa os líquidos na parte pura e impura. No aspecto mental, inclusive, ele está relacionado com a pessoa diferenciar, né, decidir o caminho a seguir, por exemplo, né, ele separa o certo do errado, né, o seguro do inseguro, né, como ele faz essa separação do puro e do impuro. O sanjial, né, são as 3 divisões do organismo, que é o triplo aquecedor. De substância vital, ele governa o shui, né, o Shin que impulsiona o shui. De tecido e manifestação, ele controla os shui-mai, né, os vasos sanguíneos, vai se manifestar na compleição. Terceiro elemento, né, a gente viu madeira, fogo, agora a terra. O órgão do sentido está relacionado com a boca, com os lábios, né, com a própria língua, mas não na fala, né, como é o elemento fogo. Aqui relacionado com o paladar, né, com a mastigação, com a alimentação, com os sabores. A emoção está relacionada à preocupação, ansiedade, estresse mental, ruminação de pensamentos. O clima, ela é influenciada pela umidade. O órgão, né, é o baço. Funções principais, né, vai governar o guti, que é o Ti dos alimentos, controla a ascendência do Ti. Como ele pega o guti e envia para o pulmão, ele envia em ascendência, né? Inclusive, uma das funções do baço é manter os órgãos, né, no lugar. Quando a gente tem prolapso, pitose, geralmente é uma deficiência do baço, né, que não consegue enviar esse Ti em ascendência, e aí os órgãos não ficam no lugar, né? Víscera, o whey, o estômago, que controla a descendência do Ti, né? Então, enquanto o Pi controla a ascendência, o Ti do estômago é descendente, né? Inclusive, se tiver uma rebelião do Ti do estômago, se o Ti do estômago tiver ascendente, o paciente vai ter eructação, refluxo, vômito. Substância vital, ele mantém o Shui no Shui-mai, né? Também falei isso bem no começo, quando está falando do Shui, né? O baço mantém o sangue dentro dos vasos. E é a origem do Jinie, né? A terra é a origem dos líquidos também, né? É a origem, é a raiz do Ti, né? E é a origem dos líquidos também, por conta o estômago recebe os alimentos e o baço inicia, né, a transformação para a formação do Ti, do Shui, do Jinie. Tecido controla os músculos e os 4 membros. Quando o baço pega, né, remove esse guti, ele envia para o pulmão, né, para formar o Ti, o pulmão envia para o coração para formar o Shui, e ele envia o guti também diretamente para os 4 membros. É isso que dá a força, né, muscular, um bom desenvolvimento do músculo. Então, quando não tem uma boa alimentação, ou quando o baço está deficiente, vai ter fraqueza muscular, vai ter fadiga, astenia, vai ter consumo da massa muscular, certo? Então, o baço, a terra, está relacionado com controla os músculos e os 4 membros.
penúltimo, né, é o metal, aqui a gente está entrando no quarto elemento. Órgão do sentido, controla o nariz e o olfato. O metal, ele está relacionado com as vias aéreas, não só o pulmão, mas também as vias aéreas superiores, né? Então, controla o nariz e o olfato. Emoções relacionadas à tristeza, melancolia, desânimo. O clima, ele é influenciado, sensível à secura. Órgão é o fei, pulmão, que vai governar o ti e a respiração, né? Então, é no fei que inicia, né, que mistura o guti com o ar, né, para formar o ti torácico, para dar origem ao ti verdadeiro. Então, ele governa o ti e a respiração. A víscera é o da Shang, que vai excretar impurezas, né, as fezes. Substância vital controla a dispersão e a descendência do Ti do Ginier. Tem uma das descrições, né, fala que o pulmão é como se fosse o teto de uma carruagem. Então, o Guti é enviado em ascendência, ali você, o Ginier também, né, a parte pura, o Guti vai ser transformado em Ti verdadeiro, e a partir desse teto ele vai ser disseminado, né? Ele vai dispersar e descender o Ti e o Ginier, os líquidos. De tecido e manifestação, ele controla a pele e os pelos. E, por último, o elemento água, órgão do sentido. Ele controla os ouvidos e a audição, né? A água, né? O Shen, o Jing, estão relacionados com as fases da vida, com o processo de envelhecimento, então, a perda da acuidade auditiva, o embranquecimento dos cabelos, né? Estão relacionados com o elemento água. A emoção relacionada com o medo, com o pânico, insegurança. Clima, ela é influenciada pelo frio, né, sensível ao frio. Órgão é o Shen, e o rim, que vai controlar as fases da vida, produz a medula, que bem relacionado, né, como eu falei no começo, ao Jing, a essência. O Jing é armazenado entre os rins, no Ming-Men, relacionado com a água, né? Então, o Shen, ele controla a fase da vida, produz a medula. Quem se lembra o que é a medula na medicina chinesa? Ora, uma hora dessa, a pessoa fazendo pergunta. Quem lembra? Medula na medicina chinesa é a medula óssea, a medula espinhal e o cérebro. Isso, olha aí a Clara, olha a Clara. Medula óssea, medula espinhal, isso mesmo, aí faltou só o cérebro. Muito bem. E função do Shen também é receber o Ti. Aí, aqui também, quem é que vai se lembrar? Ele recebe o Ti de quem, de onde, né? No processo de formação dos líquidos, né, do Ginier, o fei, o pulmão, ele envia parte desses líquidos em descendência para o rim, né? E então o rim vai receber o Ti vindo do fei. É aquele caso que eu falei, se o rim estiver deficiente e não recebe o Ti, vai ter um excesso no pulmão, aí vai ter tosse, vai ter dispneia, asma. E também o Shen fornece todo o Yin e todo o Yang do organismo, né, por causa do Jing, que tem essa função. A víscera é Panguang, que é a bexiga, que vai excretar impurezas, aqui no caso a urina. A substância vital, a água armazena o Jing
no portão da vitalidade. O Yuan Qi é o Qi original, né? Quando o Jing circula no organismo, ele circula na forma de Qi, né? Que é o Yuan Qi. Influencia Jinier, também os líquidos, né? A água está relacionada com aquele fosso de drenagem, com a eliminação do Jinier. E o tecido em manifestação controla os ossos e os cabelos, né? Então, aqui também no processo natural de envelhecimento, a osteopenia, a osteoporose, né? Então, relacionados com o Shen, com o rim, com o elemento água. Então, a gente fica por aqui na revisão do módulo 2, né, vendo essas correspondências dos 5 elementos, o Zhang-Fu, as substâncias vitais, e amanhã a gente vai começar a teoria geral dos meridianos, né, por onde circula o Qi, onde circula Shui, onde estão os pontos de acupuntura, né? A gente utiliza no nosso tratamento os pontos que estão em cima dos meridianos, né? Então, a gente vai começar a entrar nesse assunto. E quem puder levar, quem tiver o Atlas, né, da acupuntura, é interessante levar, e a gente começa amanhã às 8h30, tá bom?